me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sei que tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as
Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que você esteja tendo uma noite abençoada na presença do Espírito Santo de Deus. É muito bom estarmos na presença do Senhor. Queremos agradecer a Deus por mais esse dia de vida que Ele nos concedeu. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs. Nosso Deus é bom. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. E como é bom poder estar aqui mais uma vez para poder compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. Amém? Espero que você esteja tendo uma noite abençoada, que você tenha tido aí um sábado tranquilo, abençoado aí na sua casa, na sua família. Deus abençoe a todos que nos acompanham nesta live. Um abraço aí ao Carlos Alberto. Um abraço, Carlão. Boa noite, hein? E o Espeto, fez churrasco hoje? Carlos é o homem do churrasco, né? Deus abençoe sua vida. Flávio Braga, Deus abençoe, Flávio. Que o Senhor possa falar com você nesta noite. Amém? Temos aqui mais pessoas chegando. Francisco Xavier está nos assistindo também. Francisco Xavier, Deus abençoe, Francisco. Que nessa noite também o Senhor Ele possa falar no seu coração. Mais pessoas estão chegando aqui para acompanhar. Algumas pessoas têm me perguntado, mas por que você demora tanto para começar a falar? É simples, tem que ter um tempo aí para as pessoas poderem se achegar, para as pessoas já ir se preparando e eu me preparando também para ministrar a palavra de Deus. E também o louvor ele serve para preparar o nosso coração, que é comparado na palavra de Deus como uma boa terra. Então o louvor é como se fosse aquela preparação do nosso coração. E a palavra de Deus é a semente. Então quando o louvor é tocado, quando o louvor é ministrado, o coração ele é preparado. E a semente ela vem e é lançada nessa boa terra. E com isso ela vem a frutificar. Então é por isso que existe esse período. E é coisa rápida, coisa de 5, 6 minutos, para que a gente possa ir entrar com a palavra de Deus. Amém? E hoje eu gostaria de ser breve. Eu quero estar trazendo uma palavra para você. E essa palavra eu tenho certeza que você conhece. Mesmo você que não tem nenhuma intimidade com a palavra de Deus, com certeza você já ouviu a transformação da água em vinho, que foi aí o primeiro milagre do Senhor Jesus em Caná da Galileia. Então eu tenho certeza que você já conhece essa passagem, e eu gostaria de estar ministrando em cima desta passagem bíblica. Se você tiver uma Bíblia, se você quiser acompanhar aí, está narrado em João, Evangelho segundo São João, capítulo de número 2. Eu quero ler o texto inteiro com você. Ele tem poucos versículos, 12 versos, e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração através dessa palavra. Basta você abrir o seu coração nesse momento, basta você estar atento à palavra do Senhor, em sintonia com o Espírito Santo. Esqueça tudo que está ao seu redor neste momento, esqueça as preocupações do dia de amanhã, porque você não vai conseguir resolver agora, não é verdade? Então, preste atenção na palavra de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você neste momento. Amém? Vamos à leitura da palavra então. Evangelho segundo João, capítulo de número 2.
Vamos ler a partir do verso de número 1, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas, ou seja, cada uma tinha cerca de 40 a 60 litros. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Verso de número 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, ele chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Aleluia. José Eduardo Silva, seja bem-vindo, meu amigo. Que você possa receber a palavra do Senhor aí. Que Deus possa falar no seu coração. Amém? Como eu já disse, essa é uma passagem bastante conhecida. Quando Jesus ele transformou a água em vinho. E eu gostaria de estar destacando esse verso de número 11. O verso de número 11, ele diz assim: Com este milagre, Jesus deu princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Com este milagre que o Senhor Jesus operou naquele casamento em Caná da Galileia, 3 coisas muito importantes aconteceram. Ele deu princípio aos seus sinais. Jesus aqui tinha aproximadamente 30 anos. A partir daquele milagre, ele deu princípio aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, através da operação deste milagre tão fantástico. E como que se deu essa história? Diz a palavra que a Maria, mãe de Jesus, ela havia sido convidada a um casamento em Caná da Galileia, local ali onde Jesus ele vivia com sua mãe, seus irmãos. E juntamente com Maria foi Jesus, foram seus irmãos e irmãs e também alguns dos seus discípulos. E diz a palavra de Deus que num determinado período, num determinado momento daquela festa, acabou o vinho. E a festa de casamento daquela época, a festa que os judeus celebravam, ela é muito diferente dessa que nós estamos acostumados aqui no Ocidente. Naquela época, o casamento ele durava aí por volta de 6 a 7 dias. Isso por conta da dificuldade que as pessoas tinham de locomoção, para dar tempo dos parentes que moravam distante chegarem a tempo na festa. Então aquela festa ela se prolongava durante toda a semana.
E o fato é que aquela festa estava indo tudo bem. Aqui nós podemos ver que Maria, mãe de Jesus, provavelmente ela conhecia bem ali o noivo, a pessoa que estava casando. Eles eram uma espécie de convidados de honra, Maria, seus filhos, Jesus. E num determinado momento da festa, acredito eu que no 3º ou no 4º dia, aconteceu algo que não era comum acontecer. Acabou o vinho. Aí você me pergunta, mas o que tem que acabou o vinho? Né? Porque é uma coisa assim tão importante. Acabou o vinho. Mas o fato é que o vinho, ele representava e ele representa alegria. O vinho, naquele contexto, ele representava a alegria. Se não tivesse vinho, não tinha alegria na festa. E hoje, para nós, o vinho, a alegria, é representado através do Espírito Santo de Deus. Então, se não há a presença do Espírito Santo, não há alegria. Então, o fato é que o vinho acabou. A alegria, ela se foi. E quando a alegria se foi, deu-se lugar, no lugar da alegria, se instalou ali uma vergonha. Porque quando o vinho acabava no meio da festa, era uma vergonha, era um vexame para o noivo. Então as pessoas, imagino eu, já começaram a murmurar, a comentar uma com a outra, dizer, olha, acabou o vinho. Mas como que o noivo ele foi deixar acontecer uma coisa dessa? Será que ele não tinha dinheiro suficiente para comprar vinho para os convidados? Então começou a surgir aquele burburinho ali naquele casamento. E Maria, mãe de Jesus, ela percebendo aquilo, ela movida pelo Espírito Santo de Deus. É bom a gente frisar isso. Maria, ela foi usada por Deus naquele momento. E ela chega para Jesus e diz para ele, eles não têm vinho. Ela sabia que Jesus poderia resolver aquele problema, aquela situação. E trazendo para nós, aqui nos dias de hoje, eu gostaria de aplicar na nossa vida, na sua vida, esse fato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Havia alegria na festa, havia o vinho, havia a presença do Espírito Santo. Mas num dado momento, essa alegria se acabou. E talvez isso também possa ter acontecido na sua vida. Talvez você possa estar vivendo uma vida sem alegria. Talvez num dado momento da sua vida que você talvez nem se lembra, nem saiba como isso aconteceu. Talvez você tenha desanimado com algo que tenha acontecido na sua vida. Talvez por um fato que tenha deixado você triste. Talvez algo que não tenha acontecido da forma como você gostaria que acontecesse. Isso fez com que você desanimasse. Isso fez com que você perdesse a esperança ou até mesmo perdesse a fé em Deus. E quando isso acontece, quando a nossa fé ela começa a ser diminuída, quando a nossa fé ela começa a esmorecer, o normal é que a gente se distancie da presença de Deus. Algumas pessoas começam bem, algumas pessoas elas começam naquele gás, naquela vontade, naquela ânsia de buscar a presença de Deus, de estar em comunhão com o Senhor. Mas algumas coisas acontecem na vida de algumas pessoas e talvez possa ter acontecido na sua vida. E num dado momento, essa alegria ela vai embora. Você deixa escorrer pelo vão dos seus dedos aquela alegria, aquele brilho do Espírito Santo.
e a alegria simplesmente ela desaparece, ela vai embora. E aquilo que era alegria dá lugar à tristeza. Aquilo que era algo feliz dá lugar a algo triste. E aquelas pessoas estavam ali, naquela festa, havia acabado o elemento mais importante. E Maria, mãe de Jesus, movida pelo Espírito Santo, ela disse para o Senhor: eles não têm vinho. Então Jesus, ele disse: que tenho eu contigo, mulher? O que eu posso fazer? Lembrando que Jesus ele ainda não havia dado início ao seu ministério. Ele não havia ainda feito nenhum milagre, nenhum grande sinal até aquele momento. Mas o fato é que, naquele momento, Maria, mãe de Jesus, ela disse: eles não têm vinho. As pessoas começaram a focar nela. As pessoas começaram a direcionar os seus olhares na pessoa dela. Por quê? Porque ela se manifestou como alguém que poderia resolver o problema daquelas pessoas. E todas as vezes que existe uma necessidade e alguém aparece dizendo que pode resolver o problema, aquela pessoa, ela se torna o centro das atenções. Nós estamos vivendo um período de pandemia. Está aí no mundo um vírus invisível que ninguém sabe como lidar com isso. As pessoas estão buscando, estão estudando para desenvolver vacinas para acabar com esse vírus maldito. E de repente surge uma pessoa que diz: eu tenho a solução. Então, os olhares direcionam para aquela pessoa. Mas Maria, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ela percebendo que as pessoas estavam olhando para ela, achando que ela podia fazer alguma coisa, ela diz assim para aquelas pessoas: olha, não olha para mim não, porque eu não posso resolver o problema de vocês. Eu não tenho esse poder, mas fazei tudo o que ele mandar. Aleluia. Olha o que ela diz aqui. Ela diz assim, no verso de número 4. Maria, ela diz, verso de número 5: fazei tudo o que ele vos disser. Nas mãos do Senhor Jesus está o milagre. Nas mãos do Senhor Jesus, nas mãos do Senhor Jesus está a transformação, está a alegria que pode ser devolvida para a sua vida. Talvez você deixou a alegria, a presença de Deus que estava sobre a sua vida, talvez você permitiu que ela foi embora. Mas nesta noite o Senhor ele traz de volta a alegria para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Porque quando uma pessoa ela está longe, ela está afastada dos caminhos do Senhor, quando ela deixa de refletir o brilho do Espírito Santo sobre a vida dela, a alegria ela se afasta. Parece que fica um vazio dentro do peito. Parece que falta alguma coisa. Quando a presença do Senhor ela não está conosco, parece que falta alguma coisa. E sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nós somos feitura de Cristo. A palavra de Deus, ela diz que nós fomos feitos, nós temos os atributos, alguns atributos de Deus. Somos imagem e semelhança do Senhor. Então todas aquelas pessoas que estão afastadas do Senhor, essas pessoas, elas não têm como ser 100% felizes. Elas podem até dizer, não, eu sou feliz, eu tenho dinheiro, eu tenho
carro, eu tenho família, eu posso fazer tudo o que eu quero, mas lá no fundo ela sabe que falta algo. E esse algo, aquele espaço vazio, é a presença do Espírito Santo de Deus. Então aquela mulher disse: fazei tudo o que ele vos disser. Então o Senhor Jesus disse para aqueles homens: olha, tá vendo aquelas talhas que estão ali? Vocês vão pegar água e vão encher aquelas talhas. E não vão encher até a metade, não. Vão encher até a boca, até em cima, conforme diz a palavra. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Aleluia. O Senhor te diz nesta noite: enchei as talhas de água, enchei-vos da minha presença. E Ele não está te dizendo para você encher somente metade ou um pouco. Não, Ele está dizendo: seja cheio, cheio da presença de Deus. Seja tão cheio, mas tão cheio, ao ponto de transbordar, ao ponto desta luz ela ser tão forte que ela vai refletir em todos que estão ali à sua volta. Aleluia. Everton, Flávia, Deus abençoe. Marcelo Chiquino, seja bem-vindo, meu amigo. Esta é uma noite em que você vai se encher da presença de Deus. Toda a vergonha, tudo aquilo que se perdeu na sua vida, toda a presença de Deus que se evadiu na sua vida por conta de atitude sua. Nessa noite, o Senhor Ele vai te encher novamente. Nesta noite, a presença de Deus vai transbordar na sua vida. Esse espaço vazio que está aí dentro de você, que precisa ser preenchido, que você não sabe o que é que está faltando. Eu te digo, está faltando a presença de Deus. E aqui o Senhor diz: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Encha-se totalmente da presença de Deus. Aleluia. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E assim o fizeram. Nós não podemos negar que aqueles homens, eles tiveram que ter fé para fazer aquilo. Porque imagina vocês, eles encherem 6 talhas de 80 litros. Isso buscando água de canequinha, indo e vindo, indo e vindo. E esse é um processo que nós temos que passar também. Esse é um processo. Para que a gente se encha da presença de Deus, existe um processo. Não é do nada, de uma hora para outra. Você precisa começar a buscar a presença de Deus. Você precisa voltar a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. E conforme você busca, o Senhor Ele vai te enchendo. E veja o que aqueles homens faziam. Eles iam buscar água e eles traziam e iam enchendo aquela talha. E eles não tinham mangueira que nem nós temos hoje. Hoje seria muito fácil. Hoje nós enchemos caixa d'água, piscina, rapidamente, colocamos ali a mangueira, abre a torneira e enche rapidinho. Mas naquela época tinha que ser um processo na canequinha, no balde. Então aquelas pessoas, elas pegavam um pouco e enchiam. Veja o processo. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida nesta noite. Você precisa fazer esse processo, como se estivesse pegando água de canequinha e colocando e derramando e se enchendo da presença de Deus, buscando a presença de Deus até encher totalmente. Então, quando aqueles homens eles encheram aquelas talhas até a boca, até em cima, o Senhor disse: é isso aí, está pronto. Quando você se encher totalmente da presença de Deus, o Senhor Ele vai dizer para você: agora você está pronto para receber a alegria de volta na sua vida. Agora eu posso agir na sua vida, na sua casa, na sua família.
Agora que você se encheu totalmente da minha presença, agora eu vou operar o milagre. Note que existe algo a ser feito da nossa parte. Nós temos que buscar a presença de Deus, temos que nos enchermos. Aquelas talhas, aqueles potes, eles estavam vazios. Pode ser que nesta noite você também esteja vazio, ou pode ser que você esteja somente pela metade. Mas o Senhor te diz: traga água, traga na minha presença, e pode encher, que vai chegar uma hora que vai transbordar. E quando transbordar, quando transbordou, o Senhor disse: agora tirai um pouco desta água e levai ao mestre-sala. Quem era o mestre-sala? Era uma espécie de um métrio, um homem que conhecia o vinho, um homem que tinha o paladar, que sabia se o vinho era bom ou não. Então aqueles homens, pela fé, eles tiraram um pouco daquela água e eles levaram até o mestre-sala. E olha o que diz no verso de número 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado, chamou o noivo. Ele bebeu daquela água, talvez uma água suja, provavelmente, mas aquela água ela já havia sido transformada. Então, quando aquele homem bebeu daquela água transformada em vinho, estranho, e ele mandou chamar o noivo. E eu fico imaginando a cara daqueles homens que levaram aquela água para aquele mestre-sala. Talvez naquele momento um olhou para o outro e imaginou: nossa, agora ele vai xingar o noivo. Agora ele vai falar para o noivo: onde já se viu você mandar dar água para mim beber, e água suja ainda? Mas não. Quando o noivo chegou, olha o que o mestre-sala disse para aquele homem. Ele disse assim: todos costumam pôr primeiro o vinho bom. Ou seja, nos 3, 4 primeiros dias da festa de casamento, era normal servir o vinho bom. Se fosse hoje, vamos dizer assim, a festa no primeiro momento iria servir uma Coca-Cola, não é? Um refrigerante bom, um suco de laranja natural, não é? Mas quando já beberam fartamente, servem o inferior. Ou seja, eles serviam primeiramente o bom vinho. E quando todos já estavam altos, quando todos já estavam alegres, aí servia o vinho inferior e ninguém ia perceber nada. Uma festa começa servindo Coca-Cola, depois pode servir um refrigerante mais inferior, todos já estão cheios, já estão fartos, talvez nem notariam a diferença, mas o fato é que aquele homem, ele se impressionou e ele disse para o noivo: todos primeiro servem o vinho bom e depois o inferior, mas aqui não, aqui é diferente. Aqui o vinho bom você guardou para o fim. Aleluia. Guarda esta palavra no seu coração. O vinho bom vai ser guardado para o fim. A presença de Deus, a alegria do Senhor, ela está sendo preservada e ela vai ser devolvida à sua vida. Basta que você busque a presença de Deus. Basta que você se encha da presença do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele deu uma ordem para aqueles homens. Ele disse: enchei as talhas. E encher as talhas não era um processo fácil, era algo demorado, era algo que exigia um certo esforço. E buscar a presença de Deus, buscar a santificação, buscar fazer a vontade do Senhor, é algo que exige de nós renúncia, é algo que exige de nós esforço, determinação.
E muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Muitas pessoas acabam se acostumando com a vida que ela está levando longe da presença de Deus, sem o brilho do Espírito Santo, sem aquela alegria do Espírito Santo, aquela alegria que só Ele pode trazer para a sua vida. Agora, voltar para a presença de Deus, buscar o Senhor, deixar de lado tudo aquilo que te afasta da presença dEle. Isso não é fácil, exige determinação, existe força de vontade, mas o Senhor, Ele te dá força. O Senhor, Ele te segura, Ele te toma pela sua mão direita, Ele te traz para cima, Ele te traz de volta à superfície. Se você não está conseguindo, peça para o Senhor que Ele vai te ajudar. O Senhor, Ele pode te trazer de volta à superfície. Aleluia. Existe um processo, existe um caminho para se seguir. E como eu disse, não é fácil. Mas lá na frente vai valer a pena. Lá na frente vai valer a pena. Vai dar trabalho encher todas aquelas talhas? Vai. Vai cansar? Vai. Mas quando tudo estiver cheio, o Senhor lhe vai dizer: agora eu vou fazer a transformação na sua vida. Agora eu vou transformar a água em vinho. Agora eu vou transformar a vergonha em dupla honra. Agora eu vou transformar a tristeza em alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra do Senhor diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Talvez você tenha começado bem, depois no meio do caminho deu uma desviada, começou a fazer coisas erradas. Talvez no meio do caminho você se perdeu, mas presta atenção, o que o Senhor diz: melhor é o fim das coisas. Não importa como começou, não importa como foi o meio da caminhada, o que importa é como você vai terminar a corrida, como você vai completar a carreira. Assim como o apóstolo Paulo disse: completei a carreira, guardei a fé. Aleluia, guardei a fé. Então que nesta noite você possa se encher da presença de Deus. Porque quando você se encher da presença de Deus, o Senhor, Ele vai transformar a água em vinho. E Ele vai trazer alegria de novo na sua vida, na sua casa e na sua família. Esse casamento que está indo de mal a pior, talvez os filhos estão desobedientes, talvez as coisas estão estranhas. Quando o Senhor Jesus, Ele entrar na sua casa, quando o Senhor Jesus, Ele trazer de volta a presença dEle, a alegria dEle na sua vida, tudo vai ser transformado, tudo vai ser renovado. E com este sinal, Jesus deu princípio aos seus sinais e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. O Senhor, Ele vai manifestar a glória dEle na sua vida. E as pessoas que estão ao redor, elas vão crer. Elas vão dizer que verdadeiramente o Senhor, Ele está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Então que você fique com esta palavra esta noite, que você possa se permitir ser transformado, ser renovado pela presença do Espírito Santo de Deus. Márcio Pelizari, Deus abençoe, Márcio. Deus abençoe sua casa, sua família. Marcelo Chiquino, Everton, Jurandir Silva, José Eduardo, Francisco Xavier, Flávio Braga, Carlos Alberto. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? E eu quero terminar esta mensagem fazendo uma oração para você. Que você possa nesse momento receber
essa oração. Se você puder, feche seus olhos e faça assim com sua mão, uma forma que quando você faz esse gesto, você diz para o Senhor que você está recebendo essa oração que está sendo ministrada sobre a sua vida. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai. Te agradeço, Senhor, porque a sua palavra é viva, é eficaz. Eu te agradeço, Senhor, porque mais uma noite o Senhor falou conosco através da tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que da mesma forma como o Senhor operou aquele milagre naquele casamento em Caná da Galileia, que o Senhor possa também operar um milagre na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão assistindo essa live agora. Ó Deus, que o Senhor possa fazer a transformação, Senhor, da água em vinho. Ó Deus, que cada um dos teus filhos possam, Senhor, tomar uma posição, Senhor, que eles possam se levantar, ó Deus, e que eles possam fazer assim como fizeram aqueles homens, aqueles serventes, que trouxeram aquela água e foram enchendo aquela talha. Que nós possamos ser cheios da sua presença, Senhor. E quando nós estivermos cheios, que o Senhor possa vir e fazer a transformação na nossa vida. Ó Deus, vai visitando agora, Senhor, a vida de cada pessoa que está assistindo, Senhor, que está recebendo esta mensagem, esta oração. Ó Deus, que o Senhor possa estar fazendo uma transformação, ó Deus. Ó Pai, o Senhor sonda e conhece os corações, ó Pai. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja na área sentimental, talvez seja na área amorosa, eu não sei, mas o Senhor sabe. Então que o Senhor possa derramar o seu bálsamo de cura, Senhor. Que o Senhor possa estar falando neste coração, Pai. Que o teu Espírito Santo possa estar fazendo uma visitação neste momento, no lar e na vida de cada pessoa que está assistindo, que está recebendo esta oração, ó Pai. Eu oro assim, Senhor, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que você tenha uma ótima noite na presença do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.